Pressão e força de fluidos. Definição de pressão. Então, se uma força de magnitude F for aplicada a uma superfície de área A, então definimos a pressão P exercida pela força sobre a superfície como sendo P igual a razão entre a força e a área da superfície. Então, a pressão P é a força dividido pela área. Aqui estão as unidades no sistema internacional, a unidade no sistema internacional, no MKS, a unidade de força é Newton, unidade de área é metro quadrado, então a unidade de pressão seria Newton por metro quadrado, isso é chamado, 1 Newton por metro quadrado é chamado de 1 Pascal. Ali estão também as unidades no sistema britânico, que pode ser em libra por pé quadrado, ou libra por polegada quadrada, que é chamado também de psi, e os fatores de conversão estavam apresentados ali. Um princípio básico, né, é que as forças de um fluido sempre agem perpendicularmente à superfície de um objeto imóvel que está imerso nesse fluido. Então, por exemplo, suponha que as costas da mão da nadadora têm uma área de superfície 8,4 vezes 10 na menos 3 metros quadrados, é que a pressão agindo sobre ela seja de 5,1 vezes 10 na 4 pascais. Enquanto a força que age sobre a mão da nadadora. Essa força será sempre perpendicular, né, à superfície da mão da nadadora, como mostra ali a figura. Então a pressão é força sobre a área, então a força é pressão vezes a área, 5,1 vezes 10 na 4 vezes 8,4 vezes 10 na menos 3. Isso dá aproximadamente então 4,3 vezes 10 na 2, como as unidades estão todas corretas aí no sistema MKS, a força então é unidades newtons. A densidade de massa de um fluido é chamado delta. Delta é a massa sobre o volume. Então, massa sobre o volume é chamada de densidade de massa. Densidade de peso, também chamada de peso específico do fluido, é denotada pela letra ρ. Ρ é o peso dividido pelo volume. Então, um fluido homogêneo é aquele que tem densidade constante. Então, está aí alguns exemplos da densidade de peso no sistema MKS, né, para alguns fluidos conhecidos como óleo de máquina, gasolina, água pura, água do mar e mercúrio. Suponha que uma superfície plana de área A esteja submersa em um fluido homogêneo de densidade de peso ρ, de tal maneira que toda a superfície se encontre entre as profundidades H1 e H2, onde H1 é a menor ou igual que H2. O experimento, como mostra aí a figura ao lado, né? Os experimentos mostram que o fluido exerce em ambos os lados da superfície uma força que é perpendicular à superfície e cuja magnitude F satisfaz as seguintes desigualdades. A força F está sempre entre esses dois números, ρ vezes a área, a densidade de peso vezes a área, vezes a altura menor, né, H1, né, a profundidade menor, e ρ vezes a área vezes a profundidade maior, H2. Então a força F está sempre esses dois valores, ρ vezes H1 vezes a área e ρ vezes H2 vezes a área da superfície plana. Como essa desigualdade eu posso dividir ambas as desigualdades eu posso dividir por A. Então dividindo ali o primeiro membro por A, eu tenho o A desaparece, o último termo também o A desaparece, e eu fico com F sobre A ali no meio, né? Então a desigualdade é F sobre A é maior ou igual que ρ vezes H1 e menor ou igual que ρ vezes H2, mas F sobre A é justamente a força sobre a área da superfície plana, essa é a pressão exercida por essa força. Então a pressão satisfaz essa desigualdade, ela é maior ou igual que ρ vezes H1 e menor ou igual que ρ vezes H2. Um caso especial, a superfície plana submersa a uma profundidade H, nesse caso H1 e H2 são iguais a H, né? Então,
nesse caso a força satisfaz aquela desigualdade ali, é um valor entre maior ou igual que ρ vezes H1 vezes A, e menor ou igual que ρ vezes H2 vezes A, mas H1 é igual a H2, que é igual a H, então temos ρ vezes H vezes A, menor ou igual que F, menor ou igual que ρ vezes H vezes A. Consequentemente, logo, a força deve ser igual a ρ vezes H vezes A. Então a força depende da altura, a força, se eu tenho uma superfície plana que está totalmente submersa a uma profundidade H, essa força vai depender da densidade de peso, da altura H e proporcional também à área de superfície, da superfície. Então, por exemplo, nesses dois tanques que têm formatos completamente diferentes, mas se eles têm a mesma base, né, a base circular com o mesmo raio, então o mesmo círculo lá de base, a área da superfície é igual, eles estão à mesma altura, o fluido, todos os recipientes têm a mesma altura, então o mesmo fluido tem a mesma densidade de peso, então a mesma força será exercida no fundo dos dois recipientes, embora um recipiente completamente diferente do outro, né? Mas aqui, como acabamos de ver, a força ela depende apenas da densidade de peso, da altura e da área da superfície, não da forma do tanque, né, do recipiente. Vamos usar a outra desigualdade com a pressão, nesse caso especial, né, a pressão, vimos ali que está sempre entre ρ maior ou igual que ρ vezes H1 e menor ou igual que ρ vezes H2, mas H1 é igual a H2, então é igual a H, então a pressão P ela é sempre maior que ρ vezes H e menor ou igual que ρ vezes H, consequentemente ela é igual a ρ vezes H. Então a pressão ela depende apenas da altura, né, e da densidade de peso. Então, por exemplo, esses 4 recipientes completamente diferentes, mas eles têm a mesma altura, com o mesmo fluido, vão exercer, o fluido vai exercer sempre a mesma pressão no fundo de cada um desses recipientes. Exatamente a mesma pressão, porque a pressão depende apenas do tipo de fluido, ou seja, da densidade de peso e da altura. Vamos então obter a expressão para a força de um fluido sobre uma superfície vertical, então, como mostra a figura ali ao lado. Então, vamos considerar o seguinte problema. Suponha que uma superfície plana esteja imersa verticalmente em um fluido com peso específico ρ e que a parte submersa da superfície se estenda de x igual a até x igual a b, profundidade x ao longo da parte positiva do eixo do x, né, que aponta ali para baixo, né? Se x pertence ao intervalo AB, então, está entre as profundidades mínima e máxima da placa, né? Seja W de x a largura da superfície e H de x a profundidade do ponto x. Defina o que entendemos por força do fluido F sobre a superfície plana e encontre uma fórmula para calculá-la. Então, esse é o nosso problema. Nós vamos considerar uma partição do intervalo AB. Vamos dividir o intervalo AB em N subintervalos, cada um com tamanho delta xk. Então, o késimo subintervalo tem tamanho delta xk, que é xk menos 1, né, os pontos da partição, k variando de 1 até N. Isso, então, gera uma subdivisão na placa, né, na região plana, em faixas, né, em N faixas, A1, A2, etc., AN, entre as profundidades, né, xk menos 1 e xk. Aqui está a faixa AK. Então, a faixa AK está entre as profundidades xk menos 1 e xk. A força na késima, sobre a késima faixa, né, FK, ela satisfaz essas duas desigualdades, né? Já sabemos disso como princípios básicos que vimos anteriormente. Então, a força FK sobre a késima faixa é maior ou igual
que o peso específico ρ vezes a profundidade, né, h de xk menos 1, vezes a área da faixa, e é menor ou igual que o peso específico vezes a profundidade máxima, né, que é h de xk, vezes a área da faixa. Dividindo então essas duas desigualdades por ρ vezes ak, podemos escrever então que Fk sobre ρ vezes ak é maior ou igual que h de xk menos 1 e menor ou igual que h de xk. Vamos então, temos uma função contínua, vamos supor que a função h seja uma função contínua, podemos aplicar o teorema do valor intermediário. Então, na imagem dessa função, temos um ponto ali que é f de k, fk sobre ρ vezes ak. Então deve existir, como a função é contínua, deve existir um ponto no domínio tal que esse ponto está na imagem, fk sobre ρ vezes ak está na imagem da função h, ou seja, esse ponto eu vou chamar de xk estrela, né, xk estrela dentro do késimo intervalo, né, entre xk menos 1 e xk, tal que h de xk estrela é exatamente aquele valor fk sobre ρ vezes ak. Isso eu posso considerar, já que a função h, estou supondo que ela é contínua. Então, eu posso escrever então que a força na késima faixa, Fk, é ρ vezes ak vezes a profundidade deste ponto aí, xk estrela. Então, ali está a figura, né? O xk estrela é o ponto representativo, né? O representante desse intervalo xk menos 1, xk. O tamanho do intervalo é delta xk. A profundidade que ele está é h de xk estrela. A largura da placa neste ponto é w de xk estrela. Então, a área da faixa, ela não é um retângulo, mas nós vamos aproximar ela por um retângulo, né? Pelo retângulo, então, de altura delta xk e largura w de xk estrela, né? Quanto menor for mais fina for a partição, mais pontos eu tiver, com o tamanho do intervalo tendendo a zero, essa aproximação vai ficar cada vez melhor, né, para a área da faixa. Então eu vou dizer que, já que a força, eu sei que anteriormente havíamos obtido que a força Fk é ρ vezes a área da faixa vezes a profundidade, h de xk estrela, então substituindo a área da faixa por w de xk estrela vezes delta xk, obtemos uma aproximação para a força na késima faixa, que então é aproximada por peso específico ρ vezes a profundidade nesse ponto xk estrela vezes a largura nesse ponto xk estrela, vezes a altura da faixa, né, que é o delta xk. Então, vamos somar as forças em todas as faixas Fk. Então, a força total é a soma de todas as forças Fk em cada pedaço, né, em cada faixa, de k igual a 1 até n, e essas forças Fk estão aproximadas, então, por aquele termo ρ vezes profundidade h de xk estrela vezes a largura da região w, naquele ponto, né, a largura w de xk estrela vezes a altura da faixa, né, que é delta xk. E essa é uma soma de Riemann. A soma de Riemann da partição AB para a função ρ vezes h de x vezes w de x. Então, quando eu tomo um limite, né, considero o processo de limite onde a norma da partição dos intervalos da partição AB, a norma tende a zero, ou seja, o maior deles deve tender a zero, então todos os intervalos, a magnitude dos intervalos vão tender a zero. Nesse processo de limite, supondo que a função h e a função w sejam funções contínuas, então esse produto ρ, a constante, vezes h, vezes w, será uma função contínua, e eu tenho então a força dada pela integral de a até b do peso específico ρ vezes a profundidade h de x vezes a largura, né, da superfície w de x dx. Então, com isso, nós podemos responder então a nossa questão, nosso problema de definir então o
como vamos calcular a força do fluido sobre a superfície. Então, definição. Suponha que uma superfície plana esteja imersa verticalmente em um fluido com um peso específico ρ e que a parte submersa da superfície se estenda desde a profundidade x igual a A até a profundidade x igual a B ao longo da parte positiva do eixo x. Se x pertencente, seja o x um número qualquer entre A e B, a largura da superfície é dada pela função contínua w de x e a profundidade do ponto x é dada pela função contínua h de x. Então definimos a força do fluido F sobre a superfície, representando pela letra F, é definido então pela integral de A até B do peso específico ρ vezes a profundidade h de x vezes a largura da superfície. Então, a integral de A até B de ρ vezes h de x vezes w de x dx. Como exemplo, então, vamos considerar a face de um dique, que é um retângulo vertical com altura de 100 pés e largura de 200 pés. Encontre a força total que o fluido exerce sobre a face quando a superfície da água está no topo do dique, ou seja, uma altura de 100 pés. Então, está aí a figura, né? A face do dique é um retângulo, a largura 200 pés, a altura 100 pés. Então, aí está a situação, né? A nossa largura é constante, né? A profundidade é x, né? Varia de 0 até 100. Então, a função h de x é simplesmente a função identidade. A função h de x é igual a x. E a correspondente largura da placa, né, do dique, é constante, né? Isso é independente de como independente do valor de x, né, sempre igual a 200, né, a face do dique tem largura sempre 200 pés, independente da profundidade. Então, h de x é constante, né, é 200 pés, w de x é constante, 200, h de x é a função identidade, é igual a x. Então temos ali a força integral de A até B, peso específico ρ vezes h de x vezes w de x dx. O A é 0, B é 100, né? Então vamos integrar de 0 até 100 a função constante ρ vezes x vezes 200. Então 200 ρ é uma constante, vai lá para fora, a antiderivada de x é x quadrado sobre 2. Então, aplicando o teorema fundamental do cálculo, é isso que nós temos ali. Calculando, fazendo x igual a 100, e depois fazendo x igual a 0, que dá 0, fazendo x igual a 100, temos ali o valor que é 10 na 6, né, 1 milhão vezes o valor de ρ. O peso específico da água, ρ, em libras por pés cúbicos, é 62,4. Então, multiplicando ali por 1 milhão, eu tenho então 62 milhões 400 mil libras, esse é o valor então da força total que o fluido exerce sobre a face desse dique de altura 100 pés e largura 200 pés, quando a superfície da água estiver no topo do dique. Mais um exemplo. Uma placa com formato de um triângulo isósceles com base de 10 pés e altura de 4 pés é imersa verticalmente em um óleo de máquina, conforme mostra a figura. Encontre a força F que o fluido exerce sobre a superfície da placa se o peso específico do óleo for igual a 30 libras por pés cúbicos. Então, temos ali a placa em formato de um triângulo isósceles que está submersa num fluido de um óleo de máquina. Então, as dimensões do triângulo, base 10, altura 4. Ela está submerso, o vértice do triângulo está a uma profundidade de 3 pés. Então, a altura h de x de um ponto qualquer nessa placa começa a partir do 3, né? Então, é 3 mais x, onde x varia de 0 até 4. Esse é o intervalo, né? Vai ser o intervalo de integração. X vai variar de 0 até 4. A profundidade, então, de um ponto qualquer
nessa placa, então é 3 mais x, onde x varia desde 0. Se x é 0, então eu estou lá no topo do triângulo, né, no vértice do triângulo, até 4, onde eu estarei na base do triângulo. A profundidade, então, deve ser calculada, a largura w de x deve ser calculada como uma função de x, e aí eu vou usar a semelhança de triângulos, né, que 10 a base do triângulo maior dividido pela base do triângulo menor, que é w de x, é igual à altura do triângulo maior dividido pela altura do triângulo menor. Então, 4 sobre x. Então, w de x é 10x sobre 4, que é 5x sobre 2. Então, agora estamos prontos para usar a fórmula. A força é a integral de A até B, então de 0 a 4, do peso específico ρ, que é 30 libras por pés cúbicos, vezes profundidade h de x, que é 3 mais x, vezes a largura, que é 5x sobre 2. Então está ali a integral de 0 até 4, 30 vezes 3 mais x, vezes 5x mais 2. Então, calculando ali o produto ali no integrando, já colocando constantes para fora, tenho 75 vezes a integral de 0 até 4, vezes a integral de 0 até 4 da função 3x mais x ao quadrado. Né? Isso é fácil de integrar. Antiderivada, então, 3x2 sobre 2 mais x3 sobre 3, de 0 até 4, vezes 75. Isso, então, dá exatamente 3.400 libras.